Os casos do detetive Cenália. Vila União Brotoviana. Igreja Nossa Senhora da Glória. 18 horas. Uma multidão de fiéis estava assistindo à missa realizada pelo jovem Padre Justino Ferreto. Padre Justino, irmãos e irmãs, celebremos a nossa fé em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. Os fiéis, para sempre seja louvado. 3h30 depois. Uma mulher morena, prostituta, estava fugindo apavorada por 2 homens fortemente armados em um beco. De repente, o salto do sapato quebrou e ela caiu no chão. Um dos homens se aproximou dela e... Agora tu não tem mais saída, sua vadia. Ele pegou um canivete e rasgou a saia da moça. O outro homem baixou o zíper da calça, quando foi interrompido com a chegada de um homem, com máscara preta, chapéu preto, batina preta, capa preta, armado com um crucifixo e uma Bíblia. Parem com isso, seus fariseus! Deixem a pobre mulher em paz. Um dos homens, rindo, e quem é você? Seu mascarado ridículo. O que tu vai fazer com nós dois? O ser disse, vocês vão conhecer a ira do Senhor. Nisso, ele pegou um laço gigante, e conseguiu dominar os 2 meliantes e depois, desferiu eles com a Bíblia na cabeça. A prostituta, incrédula, disse. Mas quem é você? Por que está me salvando? Vá para casa, minha filha. Tu estás salva. Disse o herói misterioso que fez uma oração para a mulher e depois, concluiu o serviço com os 2 meliantes. 2 horas depois. O inspetor Villanova foi o primeiro a chegar no local. Cenália, com o seu terno cinza e gravata preto, com o seu mate habitual, olhou a cena bastante curioso. Os 2 meliantes, vivos, estavam amarrados, cada um, numa cruz, assim como Jesus Cristo. A diferença é que os 2 meliantes não foram pregados. Villanova, eis os 2 homens na cruz. E lá está a prostituta, sentada na calçada. Ela disse que os 2 homens estavam atrás dela e depois, foi salva por um herói mascarado de batina. Cenália, batina? Interessante. Um padre. Ela sabe quem é? Villanova, não, nada ainda. A identidade é um mistério. Guardas, desamarrem os 2 e levem eles pro DPCF. Cenália, 1. Caso de hoje, o padre justiceiro. O Dr. Thomas Figueiredo se agacha com profissionalismo, abrindo sua maleta médica enquanto a luz dos giroflex das viaturas ilumina o beco úmido. Ele observa o corte na perna da mulher, causado pelo canivete do agressor, e o tornozelo inchado devido à queda do salto. Dr. Thomas Figueiredo, calma, moça. Sou médico legista do DPCF, mas também posso cuidar disso. O corte é superficial, mas o susto, esse vai demorar a passar. Vou fazer um curativo compressivo. Enquanto Thomas trabalha, o detetive Cenália se aproxima, mantendo uma distância respeitosa. Ele dá um gole longo em seu mate, o som da bomba de metal ecoando no silêncio do beco, e ajusta o chapéu. O interrogatório de Cenália. Cenália, ele tinha a voz de quem perdoa ou de quem condena, minha filha? Prostituta, tremendo, eu não sei, senhor detetive. Ele falava com autoridade. Parecia um homem de Deus, mas os olhos, por trás daquela máscara, os olhos brilhavam de um jeito estranho. Ele não parecia estar com medo das armas deles. Cenália, 1. Ira do Senhor, ele disse. E o laço? Ele manejava como um profissional? Como um homem do campo ou como alguém que treinou para prender? Prostituta, foi muito rápido. O laço parecia ter vida própria. Ele prendeu os 2 como se fossem gado, e depois aquela Bíblia. Ele rezou por mim, mas para eles, ele só tinha pancada. Cenália, olhando para as cruzes improvisadas Villanova. Peça para a Krisha e a Luciana virem rápido. Quero que analisem as cordas e a madeira dessas cruzes. Se isso veio da marcenaria da igreja ou de algum galpão da Vila União, elas vão descobrir. As especialistas do DPCF trabalham sob a luz forte das lanternas forenses,
enquanto o vento frio da noite de Brotóvia sopra entre as cruzes improvisadas no beco. Doutora Luciana Ponciano passa os favos meticulosamente pelas cordas de nylon e pelas superfícies de madeira, mas balança a cabeça negativamente, frustrada. O relatório pericial. Evidência análise de campo resultado, DNA. Cordas nylon industrial, cortes precisos. Negativo. O autor usava luvas de couro ou látex. Madeira vigas de pinus, lixadas recentemente. Negativo. Limpas com algum tipo de solvente químico. Nós estilo laço de rodeio, com acabamento militar. Sem células epiteliais ou suor detectáveis. Doutora Luciana Ponciano, detetive, o padre é um fantasma. Não há um único fio de cabelo, nem uma célula epitelial. Ele sabia exatamente como não deixar rastros biológicos. É um trabalho cirúrgico, cenária. Doutora Crisha Rivera, agente de campo, mas nem tudo é biologia, Luciana. Olhe a madeira destas cruzes. São vigas de construção civil, padrão 10x10. E os pregos, ela aponta para a base onde as vigas se cruzam, não são pregos comuns. São cavilhas de madeira reforçadas. Isso não foi feito às pressas no beco. O olhar de Cenália. Cenália termina seu mate e se aproxima das cruzes, observando que a perícia de DNA não conseguiu ver. Cenália, 1. Sem DNA. Isso confirma que não estamos lidando com um amador ou um fanático descontrolado. É alguém treinado. Crisha, veja o corte na ponta da corda. Foi feito com uma lâmina extremamente afiada, um corte só. Ele se vira para o inspetor Villanova, que observa os dois meliantes sendo colocados na ambulância sob a supervisão do Dr. Thomas. Cenária, Villanova, se não temos DNA, temos a logística. Ninguém carrega 2 cruzes de 2 metros e um laço gigante por aí sem um veículo. Quero que o Dr. Felipe Bronson, tecnologia, rastreie todas as câmeras de segurança num raio de 500 metros da igreja e do beco. Procurem por uma caminhonete ou um furgão que saiu da paróquia após a missa. Enquanto isso, ao longe, os sinos da igreja Nossa Senhora da Glória batem, anunciando o fim da noite, mas o mistério só começou. A atmosfera na sala de interrogatório do DPCF é tensa. O inspetor Villanova caminha de um lado para o outro, o som de seus passos ecoando no piso frio, enquanto os dois meliantes, ainda com hematomas e marcas de corda nos pulsos, tremem na cadeira. Villanova, batendo na mesa, não me venham com essa história de super-herói. Brotóvia não é Gotham City. Quem era o homem? Ele falou algum nome? Ele veio de dentro da paróquia? Meliante 1, com a voz trêmula, eu juro pela minha mãe, inspetor. A gente só viu um vulto preto. O cara parecia uma sombra. Quando eu vi, já estava no chão com a cabeça explodindo, ele bateu com aquela Bíblia como se fosse um tijolo de cimento. Meliante 2, ele não é humano, doutor, ele rezava em latim enquanto apertava o laço. A gente achou que ia morrer ali mesmo, pendurado naquela cruz. Ele dizia que o tempo da misericórdia acabou. Do outro lado do vidro espelhado, Cenália observa a cena em silêncio, acompanhado pela doutora Lívia Napolitano, psicologia. Cenália, eles estão falando a verdade, Lívia? Ou o medo está inventando um monstro? Doutora Lívia Napolitano, o medo é real, Cenália. As pupilas estão dilatadas e o padrão de fala é errático. Eles não estão protegendo o agressor, eles estão genuinamente aterrorizados por ele. Esse padre usa o simbolismo religioso para causar choque psicológico. Ele quer ser visto como uma entidade, não como um homem. Cenália, o tempo da misericórdia acabou. 1. Um justiceiro bíblico. A pista tecnológica. Nesse momento, o Dr. Felipe Bronson entra na sala de observação com um tablet em mãos, ajustando os óculos. Dr. Felipe Bronson, detetive, analisei as câmeras de trânsito da divisa entre Canoas e Porto Alegre. 10 minutos após o incidente no beco, um utilitário preto, modelo antigo, passou pelo radar da Vila União com as luzes apagadas.
A placa está coberta por uma película reflexiva, mas consegui captar um detalhe no para-choque, um adesivo pequeno da igreja Nossa Senhora da Glória. Cenália, o cerco está fechando no confessionário. Cenália faz um sinal discreto para Villanova sair da sala de interrogatório. Ele quer uma análise técnica antes de dar o próximo passo em direção à paróquia. Eles se dirigem ao laboratório de balística, onde o Dr. Wagner Trindade já está com as armas apreendidas sob a luz de um microscópio comparador. A análise do Dr. Wagner Trindade. Wagner ajusta o bigode imponente e aponta para os 2 revólveres calibre .38 que estavam com os meliantes. Dr. Wagner Trindade, detetive, o senhor vai querer ver isso. Os 2 sujeitos tentaram atirar. Há marcas de percussão nas espoletas dos projéteis, mas as armas falharam. Cenália, negas simultâneas? Isso é raro, Wagner. Azar dos bandidos ou milagre do padre? Dr. Wagner Trindade, nenhum, nem outro. É engenharia. Ele desmonta o tambor de uma das armas. Alguém teve acesso a essas armas antes do crime. Os percursores foram sutilmente lixados. Eles são cerca de 1,5 milímetros curtos demais para atingir a espoleta com força total. Eles podiam puxar o gatilho a noite toda, a arma nunca dispararia. Villanova, surpreso então o padre justiceiro não apenas os desarmou no beco, ele já sabia quem eles eram e sabotou o armamento antes? Dr. Wagner Trindade, exatamente. Isso exige tempo, proximidade e um conhecimento técnico frio. O sujeito é meticuloso. O perfil psicológico, doutora Lívia Napolitano. A doutora Lívia, que acompanhava a conversa, intervém com sua análise comportamental. Doutora Lívia Napolitano, isso muda tudo, Cenália. Não é um surto de heroísmo aleatório. É um plano de execução moral. Ele monitora os passos das ovelhas perdidas de Brotóvia. Ele os desarma psicologicamente e fisicamente antes de crucificá-los. Ele não quer matá-los, ele quer que eles sintam o terror da impotência. Cenália 1. Alguém que ouve confissões teria facilidade em saber quem são os criminosos e onde eles guardam as armas.